nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Antes de mais nada, quero só dar uns avisos. Já foi dado o aviso de sexta-feira, 19h30. Tem a revistinha ali, depois se quiser mostrar ao pessoal. Sexta-feira, 19h30, estudo bíblico. Culto aqui na Igreja de Estudo Bíblico, já foi dado o aviso, você é nosso convidado. As revistas já acabaram por conta dos inscritos, mas se você tem interesse em participar, esse é o material que a igreja está disponibilizando. Quanto que custou? 0,800 para quem quiser participar. 0,800 quem quiser participar, a igreja está investindo, esse é o material. E você fala, Bruno, eu quero participar. Então você vai procurar a Laira para poder dar seu nome, para que ela possa adquirir novas revistas, mais material com o pastor Luiz, porque eles já acabaram. Glória a Deus por isso. Significa que tem procura, tem demanda. Então, se você quiser participar, é só dar seu nome, que a gente já providencia amanhã. Pastor Sandri, tem cesta básica ainda? 10. Temos 10 cestas básicas. Bruno, o que são essas cestas básicas? A igreja recebeu essas cestas básicas de uma empresa aqui da cidade, né? Como doação espontânea, voluntária. Qual que é o nome da empresa? É a Mosaic? Mosaic, glória a Deus, Deus abençoe eles. E nós temos aqui ainda, de todas as cestas recebidas, 10. Bruno, eu estou precisando de uma cesta na minha casa. Procura o pastor Sandri e você vai estar pegando aqui no final do culto. É para abençoar nós mesmos, glória a Deus por isso. Bruno, eu não estou precisando de uma cesta básica, mas eu conheço quem está precisando de uma cesta básica. Então você vai procurar o pastor Sandri no final do culto, levante a sua mão, pastor Sandri, e você vai dar o nomezinho da pessoa lá que você vai estar abençoando. Você vai levar a cesta básica com você e durante a semana você vai lá na casa dessa pessoa, entregar a cesta básica, fazer uma oração e assim a gente está abençoando pessoas da nossa comunidade que estão precisando. Glória a Deus por isso. Dia 5/12, posso falar? Você quer falar, pastor? 5/12, já é o próximo domingo? Próximo domingo, então, nós temos um culto muito especial com o tema consagração, onde nós vamos ter consagração de alguns líderes aqui na igreja e vai vir um pastor, já sabe quem que é? Vai vir um pastor lá da regional de Uberlândia, do nosso presbitério regional, vai estar vindo aqui trazendo uma palavra abençoada e nós vamos ter esse momento de família com o tema consagração. Então, venha, convide sua família, convide seus amigos, vai ser um culto muito abençoado, se Deus quiser e nos permitir. Glória a Deus por isso. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa palavra dessa noite. E a palavra dessa noite, você que acompanha as nossas redes sociais, você viu que a gente colocou lá na arte, que é milagre. Quem é você depois do milagre? Glória a Deus por isso. Quem somos nós depois de um milagre de Deus nas nossas vidas? Muitas vezes nós oramos. O maior milagre, antes de tudo, eu tenho que deixar isso registrado, o maior milagre que Deus podia fazer na humanidade já foi feito por meio de Cristo Jesus. Nós éramos pecadores, não tínhamos acesso a Deus, não tínhamos comunicação com o Pai. É como se a gente pegasse o nosso telefone e quisesse mandar um WhatsApp para o Senhor e não tivesse sinal. Não tivesse rede Wi-Fi, e a gente não conseguisse comunicar com o Senhor. Mas Cristo Jesus veio para tirar todos os empecilhos, todas as barreiras, tudo aquilo que impedia a gente de poder ter acesso a Deus. Glória a Deus por isso. Cristo Jesus tirou todas as barreiras. Que barreiras eram essas, Bruno? Os nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue para poder fazer expiação, remir as nossas vidas e levar embora toda a culpa dos nossos pecados. De maneira que agora Deus olha para nós e nós temos livre acesso para nos comunicar, nos relacionar, ter intimidade com Deus. Um Deus que não se revela como um criador mais, mas um Deus que tem prazer de se revelar como um pai, e um pai de amor, um pai de zelo, um pai de cuidado, um pai que traz provisão, um pai que cuida dos seus filhos. Glória a Deus por isso. Esse é o maior milagre. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para que nós pudéssemos receber essa graça divina. Mas o Senhor olhou para nós com seu amor e merecido amor, enviou Cristo Jesus, e pelo sacrifício de Cristo, agora nós temos acesso ao Pai. Todo aquele que nele crê, todo, não tem acepção de pessoas, todo aquele que nele crê. Bruno, até o meu chefe, também, todo aquele que nele crê, não tem acepção de pessoas, será salvo. Será remido, porque o sacrifício é para todos.
Então nós temos esse milagre, essa intervenção de Deus na história da humanidade. Além disso, se você, eu tenho certeza, parar agora para fazer uma reflexão, você consegue encontrar na sua vida momentos que você clamou ao Senhor, momentos que você pediu por um sinal de Deus, momentos que você pediu por um milagre, por uma intervenção divina, momentos que parecia que era impossível e que você colocou a situação, a sua vida, alguma pessoa nas mãos do Deus do impossível. Eu tenho certeza que você já passou por esse momento de buscar o Senhor, de colocar sua vida no altar de Deus e falar: Deus, eu estou com essa situação, eu estou vivendo esse momento, eu sei que aos olhos dos homens é impossível, eu não consigo ver, mas o Senhor é o Deus do impossível, eu coloco nas tuas mãos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui teríamos um testemunho para dar. Já recebemos, já vivemos uma intervenção divina nas nossas vidas, glória a Deus por isso. Talvez você está aqui hoje passando por esse momento. Talvez você está aqui hoje colocando diante de Deus uma situação, uma área da sua vida, uma situação que você está passando, uma pessoa, você está apresentando no altar de Deus alguma coisa que você está clamando para uma intervenção divina. Talvez você está aqui nessa noite, nesta situação, pedindo para Deus um milagre, pedindo para Deus colocar a mão. E a pergunta que eu quero fazer, que eu quero deixar, que Deus deixa, não somente a você, mas a mim, a todos nós, é: quem somos nós depois do milagre? Depois que nós vemos, vivemos, recebemos um milagre do Senhor, uma intervenção da parte de Deus nas nossas vidas, na nossa história. Quem somos nós diante do Senhor nesse momento? Glória a Deus por isso, estamos entendendo? Então, quando a gente olha para trás e vê o povo hebreu, que ainda não tinha formado a nação de Israel, nós vemos um povo que estava vivendo cativo, na escravidão, lá no Egito, sob o governo dos faraós. Um povo que estava já nessa escravidão por mais de 400 anos. Gerações se passaram, gerações vinham, gerações se passaram, morria gerações, vinha gerações, eles continuavam escravos, continuavam naquela situação de estarem presos sobre o governo ditatorial do faraó. Eram escravos. O escravo, você sabe, não tem direito a nada, não tem direito nem à sua própria vida. A vida dele não pertence a ele porque ele é escravo. Assim como nós, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que está fora de Cristo e está vivendo segundo suas próprias paixões carnais, ele está escravizado pelo pecado. Assim que vem aquela tentação e aquela vontade pecaminosa, a pessoa não consegue rejeitar. Ela vai e pratica o ato do pecado. Estamos entendendo isso? Porque ela está escrava de uma situação que é o pecado. O pecado escraviza e nos conduz à morte espiritual. Jesus Cristo veio e nos libertou da escravidão do pecado. Glória a Deus por isso. Da mesma forma, Moisés apontava para Cristo. Estou aprendendo com o pastor Luiz. Moisés apontava para Cristo. E Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, libertar o povo de uma escravidão que eles estavam vivendo. O Senhor chama esse povo e opera uma intervenção divina, opera um milagre que era livrar eles da mão do faraó. Aquela situação já era um milagre por si só. Eles eram escravos. E o faraó, você já conhece a história, chega à conclusão que fala: pode ir, pode levar o povo. E sai um povo de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Se não estou enganado, cerca de 2 milhões de pessoas ali, contando todos, saindo do Egito, povo hebreu. E eles vão caminhando, quando eles olham para trás, você também já sabe dessa história, eles veem o faraó e o seu exército. O faraó se arrependeu, porque ele percebeu que sem escravo, quem ia ter que trabalhar? Até ele mesmo, na casa dele, ia fazer a faxina. E ele não estava afim de faxinar. Não é verdade? Né? Todo dia lá em casa a gente tem 2 gatos, então a gente precisa todo dia passar uma vassoura. Quer queira, quer não. Aí o faraó viu aquele tanto de gato no palácio, falou: tem que eu passar a vassoura? Não. E aí ele se arrepende, fala: nós vamos ficar sem mão de obra, nós vamos ficar sem escravo, vamos atrás deles, vamos escravizar eles de novo. Quando eles olham para trás, aquele poeirão levantando, está vindo o faraó, está vindo exército. E aí eles vão caminhando e vão fugir. Quando vocês se deparam com o quê? Com o mar vermelho. Como é que estava o mar vermelho? Fechado. Por que o Senhor não deixou ele aberto já? Por que eles já não chegaram e o mar estava aberto para eles passarem? Não era mais rápido?
Não era mais, a logística não era melhor, não era mais eficiente? Mas aquele povo estava acostumado que o mais poderoso daquela terra era Faraó. E Deus queria mostrar para eles que o mais poderoso, o único Deus vivo, era o Senhor dos exércitos. E ele, diante dos olhos daquele povo, ele faz uma obra com o intuito de restaurar o temor no coração daquele povo, porque aquele povo perdeu o temor ao Senhor. Então o Senhor, para restaurar o temor no coração deles, o Senhor opera um milagre, o Senhor opera uma intervenção divina, o Senhor abre o mar vermelho e permite eles passarem a seco. Glória a Deus por isso. E a pergunta que fica é: quem foi esse povo depois do milagre? Muitas vezes a gente busca muito um milagre, uma intervenção de Deus, uma resposta divina, um sinal do Senhor na nossa vida, uma causa impossível. Mas a gente se esquece, e o depois, e o pós isso? Porque esse povo, mesmo vendo esses sinais, essas maravilhas que o Senhor fez, foi o povo que pegou ouro e prata e produziu, derretendo as pedras preciosas, produziu um bezerro de ouro para idolatrar. Na despedida deles do Egito, a palavra do Senhor diz que os egípcios deram ouro e prata para eles, presentearam eles, como quem diz: por favor, vão embora. Nós estamos pagando para vocês irem embora. Era uma rescisão contratual, praticamente. Acabou o tempo de serviço, está aqui a rescisão, pode ir embora. E aquele ouro, aquela prata, era para eles poderem ter recursos para quando chegar na terra prometida, eles poderem desfrutar. Já pensou? Terra prometida, chega lá, não tem como se sustentar, desfrutar. Não, Deus permitiu tudo, fez tudo acontecer com estrutura para que eles pudessem desfrutar. O que eles fazem? Mesmo depois do milagre, eles pegam aquele ouro, derretem e produzem um bezerro de ouro e começam a idolatrar ele como se fosse o Deus deles. Aquele povo tinha uma incredulidade no coração. Aquele povo é o povo que murmurava, que reclamava diante do Senhor. Nada estava bom, nada era o suficiente. Senhor, eu preciso de um emprego. Aí Deus abre a porta, Deus abençoa, dá um emprego. Ah, não gostei desse emprego. Eu quero outro emprego. Graças a Deus que eu não trabalho com os anjos lá. Que eu seria aquele anjo que ia olhar e falar assim: sabe que só tem você no mundo? Já pediu um emprego, já ganhou, agora tá. Não, agiliza, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. Mas Deus é um Deus amoroso. Deus cuida da gente, glória a Deus por isso. Que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta, nem se arrependa das promessas dele que ele já fez para nós. Glória a Deus por isso. Ele olha por nós, ele cuida de nós. Deus, eu quero uma família. Aí tem a família, essa não era a família que eu queria. O cara estava mais encalhado do que tudo. Pede para Deus uma esposa. O Senhor provê uma mulher que tem misericórdia dele, casa com ele. Ah, essa não é a mulher que Deus me deu. Estamos entendendo onde nós estamos chegando? Sempre tem uma reclamação, sempre tem um porém, sempre tem um quê, sempre tem algo para murmurar. E esse povo era assim, murmurava, nunca estava satisfeito. Mesmo o povo que viu um milagre, que viu a mão de Deus, que viu a intervenção divina sobre eles. Nós estamos falando de um povo que estava andando no deserto. A hora que chega no deserto durante o dia, a história nos conta, nos revela que as temperaturas são elevadíssimas, não tem condição de vida no deserto. À noite a temperatura inverte e fica graus negativos. O deserto não é um local de condições de vida, mas o Senhor conduziu os hebreus ao deserto num local que aos olhos humanos não tinha condição de vida, para dizer para eles: ei, eu sou o teu Deus, eu cuido de vocês, mesmo que vocês estejam no deserto, ali eu vou prosperar vocês, vou fazer de vocês uma nação, eu vou construir em vocês o meu povo. Glória a Deus por isso. Deus nos prospera mesmo no meio do deserto, se for necessário. Aonde tem propósito de Deus, tem provisão do Senhor nas nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Você dá uma glória a Deus, me ajuda aqui. O Senhor dá provisão mesmo no deserto. Ele que estava ensinando aquele povo: vem comigo. No deserto não tem condição de vida, eu vou tornar condição de vida dentro do deserto. E durante o dia a palavra do Senhor diz que o Senhor dava uma provisão de uma coluna de nuvem, uma coluna que se manifestava numa forma de nuvem muito grande, que provia sombra, que cobria o sol. Enquanto eles caminhavam, ou enquanto eles estavam acampados, o sol não castigava eles. Durante a noite, a Bíblia diz que essa coluna se manifestava em forma de fogo, fogo vivo, que aquecia eles naquela noite fria, gélida do deserto. Cuidava deles, guardava a vida deles.
A palavra de Deus diz que eles começaram a sentir fome. E o Senhor mandou maná que caía do céu. Eles pegavam aquele maná, e a Bíblia diz que aquele maná só durava para aquele dia, porque Deus estava ensinando o povo a depender dele. Aquele povo perdeu o temor ao Senhor. Eles acreditavam que tudo que eles podiam conquistar, ou ter, ou prosperar, iria ser do fruto do esforço deles, e Deus estava ensinando, não, confie em mim, eu cuido de vocês, eu trago provisão para vocês quando vocês precisam, não precisam ficar ansiosos. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresenteis as vossas petições, façam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. O Senhor estava ensinando a depender do Senhor, assim como o Senhor nos ensina hoje a depender do Senhor, a não andar ansioso por coisa alguma, ao invés disso colocar as nossas petições diante do altar de Deus. Mas o maná não foi suficiente. Mesmo o povo vendo um milagre, imagina você com fome, imagina, Gil, a gente com fome, de repente cai uma pizza de calabresa do céu. Rapaz, que coisa maravilhosa. Mas aquele povo não se contentou. O maná caía, mas eles não se contentaram, começaram a reclamar e foram reclamar porque eles queriam o quê? Eles queriam carne. Queriam carne, eles queriam uma churrascaria ao vivo. O próprio Senhor diz que Deus mandou cordonizes, mas não ia sair nunca. Travou aqui na linha. Cordonizes, pequenos pássaros, não é isso, pastora Rosa? Codor, não é cordor, codornizes. Eu escrevi certo e falei errado, tá vendo? Codornizes, Deus mandou. Eles falaram que nós estamos com fome de carne. Ficaram insatisfeitos. Lá o Senhor disse que elas vieram voando uma altura de 90 centímetros e caíam aos pés deles. A provisão para cada dia. Mas mesmo assim eles não ficaram satisfeitos. Mesmo assim eles não agradeceram ao Senhor em momento algum. A Bíblia diz que não tinha gratidão no coração deles. Um povo que via milagres, um povo que via sinais, um povo que o Senhor estava ensinando a depender deles. Mas mesmo assim, mesmo depois de milagres, de sinais, de maravilhas que Deus operava, da intervenção divina na vida deles, não só uma, não só duas, não só três, mas várias e várias vezes, um povo que não tinha um coração temente a Deus. Quem está entendendo isso daqui? Quando a gente vai para a história que Marcos, capítulo 16 relata, Lucas 17 relata, os 10 leprosos. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, os sinais de Cristo vão acompanhar. A Bíblia diz, é uma promessa do Senhor, que os sinais de Cristo acompanham aqueles que creem, ou seja, a igreja, ela não busca os sinais, ela não busca o milagre, mas ele é consequência de nós que temos uma fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Os sinais de Cristo vão acompanhar. A igreja vai caminhando, a igreja vai avançando e os sinais vão acontecendo. Deus vai operando as suas maravilhas, os seus milagres, as suas intervenções nas nossas vidas, na nossa história, para que outros, por meio de nós, conheçam também o poder de Deus. Poder para salvar, poder para transformar, poder para alcançar pessoas, corações que estão distantes do Senhor, casamentos que já estão falidos, famílias que estão despedaçadas, o Senhor tem poder para alcançar e restaurar todos. Glória a Deus por isso. E quem vai manifestar e testemunhar isso é a igreja. E é por isso que o Senhor deixou os seus sinais para acompanhar a igreja. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Quando a igreja de Cristo Jesus caminha, vai avançando, vai manifestando, vai testemunhando, não há quem resista. Porque nós não estamos indo na força do nosso braço, mas a força do Evangelho. E a força do Evangelho tem poder para salvar e transformar a vida das pessoas. E lá em Lucas, então, relata que Jesus estava no caminho. A Bíblia fala que Jesus estava no caminho. Caminho era entre cidades, vilas, vilarejos. Ele ia percorrendo. E a Bíblia relata que nesse caminho vieram ao encontro dele à distância. Imagino eu que daqui até ali o Guilherme, o Dudu, 10 leprosos. Por que estavam à distância? Por que eles estavam no caminho e não na cidade? Porque a lepra era uma doença cujo diagnóstico era sinônimo de morte naquela época. Hoje tem tratamento, naquela época não tinha. A lepra era uma doença, hoje conhecida como hanseníase, não é isso?
Transmissível, alta taxa de transmissibilidade. Hoje as palavras estão truncando, mas estão saindo. Alta taxa de transmissibilidade. Então a pessoa com lepra sabia que ela ia contaminar outras pessoas. Então o que eles faziam? Qual era o costume? Já existia distanciamento social naquela época. A pessoa que estava com lepra, ela era segregada, afastada, impedida de ficar dentro da sua casa, no convívio familiar e até mesmo no convívio da cidade. Ela era posta para fora dos vilarejos da cidade, da aldeia, e ela ficava nos locais, em algumas casas que eram construídas, que tinham, no caminho para chegar na cidade, mas do lado de fora, para evitar que contaminasse as pessoas da cidade e tivesse um surto epidemiológico. Então, pandemia não é de hoje, não. Naquela época já existia um controle, já existia distanciamento social. E como era diagnóstico de morte, qual que era o rito? O que eles seguiam? Se eu estou com lepra, eu fico afastado, segregado nesse local. Se eu acho que eu estou melhorando, ou até mesmo que eu fui curado, eu olho para mim e falo assim, não, mas espera aí, eu melhorei, eu estou curado. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes iam olhar, investigar, e eles iam falar assim, realmente, para você apresentar uma melhora, você vai ficar um tempo agora em purificação. Ou seja, para a gente ter certeza que você não tem mais nada, para depois você voltar. Ou se não, não, você não melhorou, você não está curado, pode voltar e ficar lá com os outros. Essa era a situação. Bom, Jesus está indo no caminho, e aí aparece numa distância ali 10 leprosos. E eles clamam ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem piedade de nós, Jesus Cristo, porque nós estamos com lepra. É um diagnóstico de morte. Nós estamos com saudade de casa, nós estamos com saudade da família, nós não podemos ver nossos amigos, nós não podemos entrar na cidade. A nossa situação, Senhor, nós não aguentamos mais. Nós estamos há dias e dias aqui sem perspectiva e a gente fica esperando se a gente vai morrer, se a gente vai melhorar. Tem piedade de nós, Jesus. A gente sabe que o Senhor pode fazer milagres. A gente sabe que aquilo que é impossível aos olhos dos homens, diante dos teus olhos, nada é impossível. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode operar a cura. Jesus tem misericórdia de nós. Jesus olha para eles e diz, apresentem-se aos sacerdotes. Quando Jesus diz, apresentem-se aos sacerdotes, eles se enchem do quê? De esperança. Porque você só se apresentava aos sacerdotes se houvesse uma esperança de que você estava curado. Então o coração deles se enche de esperança e fala, vamos nos apresentar aos sacerdotes, porque talvez a gente esteja melhorando e a gente não sabe. A Bíblia diz que quando eles estavam se deslocando para chegar nos sacerdotes, eles olharam para eles, olharam um para os outros, e toda a lepra foi embora. Eles ficaram curados, glória a Deus por isso. Jesus operou um milagre, Jesus operou um sinal, Jesus operou uma intervenção divina na vida deles. Eles olharam para eles e falaram assim, nós estamos curados, não tem mais nada em nós. Nós vamos chegar diante do sacerdote, o sacerdote não vai precisar nem avaliar, ele vai olhar para a gente e falar assim, pode voltar para sua casa, para sua família. Então aquilo tinha que encher o coração deles de uma gratidão muito grande. Mas a Bíblia diz que só um dos 10 retornou até Jesus e disse, Jesus, obrigado pelo seu milagre na minha vida. Obrigado porque o Senhor operou um milagre na minha vida. Jesus olha para ele e diz assim, eu não curei 10. Cadê os outros 9? Ele fica sem saber responder porque ele tomou a iniciativa. Ele teve um coração grato. Os outros 9, depois do milagre, não. E ele olha para ele e diz assim, vai, a tua fé te salvou. 10 curados, mas só um salvo. Isso nos ensina que a gratidão é um componente da fé do cristão. Ela tem que andar junto com as nossas vidas. Nós precisamos aprender a viver gratos, a acordar todo dia e ter gratidão no nosso coração ao Senhor por aquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, por aquilo que Deus vai fazer por meio de nós na vida de outras pessoas que Deus tem confiado ao nosso convívio, para que sejam transformadas e alcançadas pelo poder do Evangelho. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ter gratidão ao Senhor. Depois do milagre, depois da ação de Deus na nossa vida, o Senhor espera a gratidão de nós. Então, nessa perspectiva de quem somos nós depois de um milagre, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5.
Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo número 1. Todos acharam? Diz assim: assim chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, com algemas, alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que situação triste, deplorável, miserável de vida que esse homem estava tendo. Estava possesso, tinha um problema espiritual. E ele estava acabando com a vida dele. Ele vivia num cemitério da época. Mesmo as pessoas tentando prender ele quebrava aquilo, soltava. Então as pessoas, por consequência, tinham medo dele. Então ele vivia segregado da sociedade, vivia lá afastado da sua família, das pessoas, da cidade. As pessoas tinham medo, tinham raiva dele. E ele ficava lá jogado. E ele se machucava. Uma situação horrível. Parei no 5. Andava sempre de noite e dia. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, ele correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Então, quando ele veio até Jesus, a Bíblia está dizendo que de imediato Jesus já repreendeu e falou: Espírito imundo, sai deste homem. E aí ele falou: que tenho eu contigo? Como quem diz, mas o que eu fiz de mal para o Senhor? Eu estou aqui, né? Só estou acabando com a vida desse sujeito. Por que o Senhor quer me expulsar? Jesus, aquela ironia, né? Por que o Senhor quer me expulsar? Eu não fiz nada com o Senhor, só com ele. Jesus, assim que viu ele falou: sai da vida deste homem. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, assim que Jesus nos vê, assim que Deus nos vê, ele já sabe qual é o nosso problema, ele já sabe o que nós estamos passando, ele já sabe o que está acontecendo no nosso coração, ele já conhece a nossa mente, ele já está pronto para decretar uma palavra de vitória para nós. Glória a Deus por isso. Jesus já está pronto para poder operar a transformação nas nossas vidas. E aí ele diz, verso 9, perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17. Então, entraram a rogar-lhe para Jesus que se retirasse da terra deles. Aqui está, a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele fazia. Olha, eu achei muito curioso. Esse capítulo, especificamente essa passagem que nós lemos, ela é muito
densa, tem muita coisa para ser ministrada, muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser aprendida, mas eu quero focar apenas no tema da mensagem de hoje. E quando ele diz lá no verso 17, o que aconteceu? Jesus desce do barco, já vem essa pessoa endemoniada, atormentada, com a vida toda destruída, até Jesus. Jesus opera um milagre na vida dele, uma intervenção divina na vida dele. O que ele faz? Ele liberta ele desse cativeiro que era viver. Assim como o Senhor, a gente já viu, já libertou todos nós do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado. Agora nós somos livres em Cristo para viver aquilo que ele já projetou, planejou, sonhou para as nossas vidas. Não livres para esse mundo, para as coisas desse mundo, mas livres para Cristo Jesus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Quando ele está ação, as pessoas da cidade ficaram tão espantadas que elas queriam que Jesus fosse embora. Olha só que loucura. As pessoas olharam para Jesus e falaram: a gente não quer você aqui. Eu imagino se eu fosse um discípulo de Jesus, falando assim, só para vocês entenderem, assim, vamos recapitular. O cara estava acabando com a cidade. Jesus veio, resolveu a situação. E vocês querem agora que Jesus vá embora, é isso mesmo. Eu não ia acreditar, eu ia ter que confirmar essa situação. Mas eles falaram, não, a gente quer que vá embora. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas que vivem nas trevas e não querem viver debaixo da luz. Você sabe por quê? Se a gente apagar todas as luzes daqui, ficar tudo apagado no breu, e você vive nesse breu durante muitos anos da sua vida, e aí de repente vem uma luz, a luz de Cristo ilumina. A luz de Cristo ilumina, liberta, mas também mostra onde estão as sujeiras da nossa vida. Nos apontam quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Nos trazem a responsabilidade de fazer uma faxina emocional, espiritual nos nossos corações. Quem está entendendo isso? Quando a luz ilumina, tudo aparece, inclusive as sujeiras que nós precisamos limpar dos nossos corações. E tem pessoas que não querem ser confrontadas com essa luz. Então eles olharam para a luz de Cristo e falaram, não, a gente quer ficar nas trevas. Meu irmão, quando a luz de Cristo, no dia a dia, alcançar a tua vida, alcançar o teu coração, alcançar alguma área da sua vida, não diga não para o Senhor. Não diga não para o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus te incomodar durante a semana, para você fazer algo, para você resolver alguma situação, se você sentir algum incômodo que você fala, gente, mas é o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz dele, cumpra o seu chamado, diga sim para o Espírito Santo de Deus, diga sim para a luz de Cristo e deixe a Cristo transformar a sua vida. Glória a Deus por isso. E aí a Bíblia diz que esse homem, totalmente agora limpo, totalmente agora vestido, nem vestido ele andava, um homem transformado, ele olha para Jesus. E aquele coração agradecido, presta atenção nisso, depois do milagre. Quem somos nós depois do milagre? Primeiro, nós temos que ser pessoas, filhos e filhas do Senhor com gratidão. Aquele homem olha para Jesus e fala, Jesus, obrigado. Jesus, eu preciso andar contigo. Jesus, agora eu não quero nem saber da minha vida como era ou que eu pode ser. Eu quero é que estar com o Senhor. A minha vida agora é o Senhor, Jesus. Tinha uma gratidão no coração daquele homem. E ele queria entrar no barco com Jesus e falar assim, vamos junto. E Jesus falou assim, não, eu transformei a tua vida. Eu operei um milagre na sua vida. E agora presta atenção nisso. Depois de todo milagre, Jesus nos chama para uma responsabilidade. Depois de todo milagre que o Senhor opera nas nossas vidas, o Senhor nos chama para uma responsabilidade. Ele olha para aquele homem e fala assim, agora você tem uma responsabilidade. Você vai contar, você vai testemunhar. A sua vida vai ser um testemunho vivo do poder do Deus que está nos céus, mas também se faz presente na terra, que salva a vida das pessoas, que transforma vidas por inteiro. Pessoas que para o mundo eram rejeitadas, que já não tinha mais nenhuma solução. O Senhor chama esses para poder mostrar para o mundo o poder dele, para transformar a vida. E você vai testemunhar isso. A Bíblia diz que esse homem saiu e ele testemunhou isso com coração grato depois do milagre. E ele evangelizou 10 cidades. A região de Decápolis era uma região que tinha 10 cidades. E ele evangelizou 10 cidades. Eu te pergunto, nesse momento da história
da história, quantas cidades os 12 discípulos já tinham evangelizado. Esse homem fez muito mais nesse momento da história. Porque depois de um milagre, ele foi o filho do Senhor, que teve um coração grato e o senso de responsabilidade de testemunhar o amor de Deus por onde ele fosse. Meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. E Deus já com certeza já operou milagres na sua vida. Se você está clamando, colocando uma situação, uma área da sua vida, uma situação, uma pessoa diante do altar de Deus e clamando por um milagre, pode confiar que Deus não anda para trás. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Aquilo que Deus decretou, Ele vai operar no tempo dele. O tempo do Senhor é perfeito. Não tem tempo de demora. O tempo de espera é tempo de tratamento, é tempo de cura, é tempo de restauração. Pode confiar no Senhor que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é fiel com a palavra dele. E depois desses milagres que nós vamos recebendo na nossa caminhada cristã, meus irmãos, o Senhor nos chama para sermos filhos e filhas com um coração grato a Deus, um coração agradecido. E filhos e filhas que testemunham do amor e do poder do Senhor, que testemunham daquilo que Deus fez e ainda faz nessa terra. Como é que eu testemunho? Como é que eu posso testemunhar, Bruno? O Senhor confiou ao seu convívio pessoas, ambientes, lugares que você frequenta. E são nesses ambientes, com essas pessoas, que muitas vezes você chega e você vê na face das pessoas, muitas vezes a angústia, muitas vezes a tristeza, muitas vezes o medo. Pessoas que por fora sorriem, mas que por dentro estão definhando. São nesses ambientes de trevas, ambientes onde não tem a luz de Cristo, onde não tem alegria, onde não tem amor, onde não tem paz, porque sempre tem um problema, sempre tem um boleto para vencer. E você que também tem seus problemas, que também tem os seus boletos para vencer, mas tem Cristo Jesus na sua vida, você pode chegar lá e abrir um sorriso e dizer: o Senhor cuida de nós. Você pode abrir um sorriso e levar alegria para onde só tem tristeza. Você pode chegar com esperança onde não tem nenhuma esperança. Você pode chegar com mais empatia e amor onde só tem um olhando para o seu próprio umbigo, querendo ferrar a vida de outro, puxar o tapete de outro, e você vai lá e é a diferença, é a luz de Cristo, é a paz do Senhor naquele lugar. Glória a Deus por isso. O Senhor nos chama para testemunhar o seu amor. Depois do milagre, nós temos que ser a igreja que tenha gratidão no coração e que testemunha ao Senhor na sua vida. Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Depois eu desconto meus 5 minutos no próximo culto. Eu não vou pregar, né? Então só no outro domingo. Põe na conta. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite esse momento de oração. Momento de palavra de oração é uma oportunidade nas nossas vidas. Que é a oportunidade que nós temos de falar com o Pai. É a oportunidade de nós sermos ouvidos pelo Senhor, mas também é a oportunidade de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala com a sua igreja. O Espírito Santo de Deus fala com os nossos corações. A voz dele é doce, sutil. Ela nos indica um caminho. A voz de Deus, do Espírito de Deus, ela sempre nos indica um caminho. E o Senhor está pronto para falar, para se fazer ouvido por cada um de nós nessa noite. Basta a gente aquietar nossa alma, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa mente, que fica num turbilhão de pensamentos, de dúvidas, e a gente crê que Deus cuida de nós, crê que Deus nos ampara, crê que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele continua sendo o Deus do impossível. Deus não muda, Deus não é homem nem filho do homem para que mude. Não tem sombra de mudança, de variância no Senhor. Ele continua sendo o Deus do impossível. Aquele que era, é e há de vir é o mesmo. Então ele continua agindo, ele continua operando sinais, ele continua operando maravilhas, ele continua operando o seu milagre na vida da sua igreja, dia após dia. Creia no Senhor, coloque diante de Deus a tua vida, coloque diante do Senhor a situação que você está passando,
as pessoas que você tem buscado uma resposta, essa área da sua vida que muitas vezes ainda está com trevas. Deixe a luz de Cristo entrar, coloque diante do Senhor e creia que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina, segundo o poder dele que opera em nós. Confie no Senhor. Senhor, como igreja de Cristo, nós queremos te agradecer por essa noite e pedir que sobre os nossos corações o Senhor derrame da sua paz. A paz de Cristo Jesus, que aquieta todas as nossas angústias, ansiedades, tira de nós todo desânimo, tira do meio do teu povo, Pai, todo desânimo, todo espírito de desânimo, de cansaço. Deus, renova as forças do teu povo, derrama um espírito, Pai, fortalecido, para que nós possamos nos posicionar no dia após dia, fortalecidos no Senhor, com coragem, com convicção de que o Senhor cuida de nós e que o Senhor opera em nós ainda milagres e o Senhor vai operar muitas coisas na nossa comunidade por meio das nossas vidas, porque nós nos levantamos como igreja de Cristo Jesus a serviço do teu reino, para poder testemunhar do teu amor, testemunhar da tua paz, testemunhar da tua alegria. Então derrama sobre nós um espírito de coragem, não um espírito de covardia. Derrama sobre a tua igreja a paz de Cristo Jesus, para que mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das dúvidas, mesmo no meio dos boletos para vencer, mesmo no meio das dificuldades que vêm para descabelar a gente possa permanecer fiel e firme ao Senhor, sabendo que toda a provisão vem do alto, que toda a provisão vem de Deus, que cuida de nós como filhos, porque o Senhor tem prazer de cuidar de nós, de nos amar como um pai. O Senhor é o nosso Deus, que nós podemos chamar Pai, nosso Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Cristo? Amém. Pastor Michel.